Muito bom dia a você que nos assiste aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação de informações em tabelas. Vamos sair um pouco daquela coisa do plano cartesiano, vamos mudar a habilidade. Obrigado pela presença de todos, alunos, pais, professores, todos de uma maneira geral que gostam de assistir às aulas de matemática. Comigo hoje, no auxílio, trabalhando junto comigo nessa aula, a professora Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, pais, professores. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Alunos, vocês, a gente sempre está elogiando, ontem a gente também elogiou a participação de vocês nas aulas. Continuem interagindo com a gente. Continuem colocando a dúvida de vocês de uma forma bem clara para a gente poder também ajudar vocês nesse contexto. Não esqueçam de pegar o caderno do aluno para poder fazer as atividades que o professor Osmar vai trabalhar com vocês hoje. E eu acho que é isso. A participação de vocês é fundamental e eu vou estar esperando as respostas e as perguntas aqui no chat. 6º ano participa muito, né, Alessandra? Eu assisto às aulas de vocês, do professor Jonas, as suas também. Pessoal do 6º ano, sempre, de maneira geral, todos participam, interagem, né? É muito bom trabalhar para o ensino fundamental, mas o 6º ano é um negócio que flui, né? Exatamente. Por exemplo, agora nós já temos quase 31 pessoas no aplicativo assistindo. 31 só? Só. 31? A gente já chegou em 40, mas a gente está nos 31. 31 mil? 31 mil pessoas. Estou assustado. Assistindo a aula. Então, são bastante interações e, realmente, eles participam. São coisas pertinentes à aula e eu acho que é isso que é a parte importante. É extremamente importante. Hoje nós vamos mudar a habilidade, aí para os professores, vai aparecer na tela de vocês, tá? A habilidade que a gente vai trabalhar hoje, a EF06MA 31, e na sequência das aulas a gente vai trabalhar esses conceitos, tratamento basicamente da informação. Então hoje a gente vai trabalhar com a estrutura de tabelas e nas próximas aulas nós vamos desenvolver estudos que vão trabalhar com a interpretação de gráficos, tudo bem? Então a ideia da aula de hoje é essa. A aula que você vai assistir hoje, ela vai estar lá na página 77 do seu caderno. A gente vai interagir com o pessoal aqui da produção, existe uma tabela extensa, pessoal da produção, quando a gente der a atividade, o pessoal vai voltar à tabela, não se preocupem, mas essa tabela aí, ela está no caderno do aluno, lá na página 77. Tudo bem? Vamos começar? Olha lá, vamos dar um sentido prático para essa tabela. Então, o que acontece aí? Tá? Os dados de uma pesquisa podem ser organizados em tabelas. Quando divulgamos o resultado de uma pesquisa por meio de uma tabela, é necessário fazer uma leitura das informações registradas por ela. Então, aí o que acontece? É para vocês fazerem uma leitura dos dados apresentados na tabela e responder algumas questões que vêm a seguir. Qual é a estrutura da tabela? E aí vocês vão perceber que a estrutura de uma tabela, quando você for fazer essa representação da tabela no gráfico, ela vai conter basicamente as mesmas informações. Tudo bem? Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma tabela que mostra o consumo diário de energia elétrica, extremamente importante e atual nos dias de hoje. Temos aí alguns aparelhos, na primeira coluna, aparelhos ou equipamentos, a lâmpada de LED, rádio ou o som, uma TV de 29 polegadas, o famoso chuveiro, vilão da conta de luz, e um videogame, tudo bem? Nessa residência aí, a quantidade de equipamentos ou aparelhos é sempre a mesma, ou seja, 1, tudo bem? E aí, na terceira coluna, aparecem a potência em watts, unidade de medida de energia elétrica, por aparelho, que são diferentes, tudo bem? Então, a lâmpada de LED consome pouquinho, tá vendo? 10 watts por aparelho, tudo bem? O radiosom, basicamente pouco também, 20. A TV de 29 polegadas, 110. Olha por que eu falei que o chuveiro é o vilão. Todo mundo gosta de banho quente, mas banho quente, dependendo do horário de pico aí, você consome uma energia
terrível. Então, a ideia é ser econômico no tempo de banho. Se quiser tomar banho frio, também não tem problema, tá? Mas hoje já não é tão recomendado, né, Alessandra? Ainda mais que nós estamos na época do inverno, né? Pois é. Não, banho gelado não rola. Mas há quem diga que banho frio faz bem para a pele, faz bem para o corpo e faz bem para a conta também, né? Eu acho que principalmente, muito mais para a conta do que para todo o resto. Pois é, tudo bem? E lá o videogame consome ali pouquinho também, tá nos 15 watts, tá? por aparelho, tudo bem? Nessa residência existe ali na quarta coluna a utilização diária, tudo bem? Em horas, olha lá, tudo bem? Cabe lembrar que essa utilização aí do chuveiro, grande vilão, né? Repito, tudo isso é para vocês não demorarem no banho. Ali é o consumo de 1 hora, tudo bem? E aí, lá na última coluna, aparece o consumo médio diário em watts hora dia, tudo bem? Respectivamente, na lâmpada de LED 75, rádio ou som 60, a TV de 29, 550, é isso, Alessandra? A de 29, eu tenho que olhar aqui, 550. bonitinho, 550, isso mesmo. O chuveiro, 3.500, tudo bem? E o videogame, ali nos seus 90. Por que a gente faz a leitura, né, dessa tabela? Ela é extremamente importante quando você olha uma tabela, você observar atentamente todas as informações que ela pode transmitir. A função delas é essa mesmo. Imagine você se tivesse que escrever um texto descrevendo todas essas situações que acontecem aí nessa tabela. Seria um texto muito grande, de difícil compreensão e possivelmente você se perderia em alguma informação. Então, a tabela ela tem essa função. Ela agrupa, ela junta esse tipo de informação de forma organizada. Perceba que existe uma organização toda que faz com que você busque a informação de forma objetiva, coerente e rápida. Então, é esse o objetivo da tabela, né, Lê? Sim, é uma forma de organizar os dados de forma que, se a gente prestar atenção no que está ali posto e a gente fizer uma leitura, porque a tabela, a gente também faz uma leitura, não é, Osmar? Sem dúvida. E a gente tem que saber fazer a leitura dessa tabela para poder entender os dados que estão ali. E foi o que o Osmar falou, se fosse escrever um texto com esse monte de informação, ou ia faltar alguma coisa, ou corria o risco realmente dele ficar muito extenso. Então, a tabela ela é um ótimo recurso nesse caso. Sem dúvida, Alessandra. Tudo bem? Voltamos aqui e acho que a gente... faltou uma informação. Lá embaixo da tabela, lá no rodapé, aparece uma informação extremamente importante, que é a fonte. O que é a fonte? É de onde foram extraídas todas essas informações que aparecem aí na tabela. Tudo bem? Então, essa fonte determinada, ela tem que ser confiável. Em muitas situações, os próprios professores, vocês vão perceber que nas aulas posteriores que a gente produz, a gente cria as situações fictícias, mas tem que aparecer a fonte. De onde saíram essas informações? E a informação dessa tabela aí, Alessandra, saiu de onde? Só para a gente ter uma noção. A fonte dessa tabela ela foi adaptada da Eletrobras, correto? Isso. Disponível como ela veio de um site, na fonte eu também tenho que indicar qual é o site, que está ali, www.eletrobras.gov.br, e tenho que colocar a data em que eu acessei essa informação, que nesse caso foi acessada dia 2 de dezembro de 2019. Certo. É importante que você perceba que essa tabela ela foi adaptada. Então, possivelmente, o que aconteceu? Essa tabela teria muito mais informações que, de repente, nem caberiam aqui para essa aula de matemática. Tudo bem? Então, acontece. Essas informações elas foram adaptadas e ajustadas à necessidade da nossa aula. Beleza? Vamos lá para a atividade? Olha lá. Atividade 1. Então, o que vocês vão fazer? Ficaram atentos lá na tabela? Espero que sim, né? Tem que ficar atento. Então, tem duas perguntinhas básicas aí para vocês responderem, tá? Na letra A, a gente quer saber qual é o título dessa tabela.
E na letra B, acho que a gente já quase entregou o ouro aí, né, Alessandra? Já entregamos, tudo bem? Qual é a fonte dessa tabela? Tá? A fonte é bem extensa, você pode só resumir em poucas palavras, tudo bem? 2 minutinhos para vocês e a gente já retorna, tudo bem? Sabe, Osmar, Oi. eles responderam sim no chat. Uhum. Na verdade, eu até esperava um pouco mais de respostas deles nessa primeira atividade, porque eles acabaram ficando focados na ideia do banho, do quanto tempo eles tomam, né? Demoram no banho em relação ao consumo. Mas nós temos, sim, algumas respostas. Então, por exemplo, o Davi Almeida, ele disse, que eu imagino que seja sobre a letra A, Uhum. consumo diário de energia. Davi? Isso. Perfeito, O Iago Davi. também disse que é o consumo de energia, e a B ele acabou não conseguindo enxergar, mas aí, né, de repente seria a ideia do lembrar um pouco a informação que eu dei. Uhum. Lucas Henrique, consumo diário de energia, e a fonte é Eletrobras. Samuel, consumo diário de energia, então a maioria respondeu a letra A, consumo diário de energia. O Guilherme também colocou consumo diário de energia. Na letra B, Eletrobras. A Ana Júlia, que também tinha já conversado comigo pela rede social, ela também está participando e ela colocou a ideia do consumo diário de energia. Perfeito, gente. Então, aparece aí a resposta para vocês, ou vai aparecer. Olha lá. A atividade 1, a resposta. Na letra A é o consumo de energia. E na letra B é Eletrobras, a fonte, Centrais Elétricas Brasileiras. E aí o exercício foi adaptado. Tá? Então, insisto nessa questão do título da tabela, que na realidade é como se fosse o título da redação. Né? Você não pode começar uma redação sem o título. E a fonte, né, que a gente já falou bastante sobre ela. Vamos à atividade 2, Alessandra? Vamos Olha nessa. lá. Essa eu acho que vai ser mais tranquila. Acho que sim. Ó. Aparece para os nossos alunos, tá? E depois o Gustavo vai voltar lá na tabela para vocês, tudo bem? Então, se fixa na pergunta, eu insisto, a tabela está no material, está no caderno do aluno, tudo bem? Mas vai ficar aí disponível para vocês também. E tudo bem? lembrando só, Oi. no caderno do aluno, é o volume 2, mas a parte 1, porque tem aluno falando, não está no meu material. Está sim, gente. Olha se vocês estão com a parte correta e com o Isso. volume correto do caderno do aluno, tá? Página 77, volume 1. É isso? Volume 2, parte 1. Volume 2, parte 1. Volume 2, parte 1, página 77. Dá uma conferida que essa tabela está lá. Tudo bem?
Na letra A da atividade 2, olha lá. Se uma residência tiver 6 lâmpadas de LED, qual será o consumo diário total dessas lâmpadas? Lembrando que as lâmpadas de LED são bem econômicas, tá? Mas se você tem meia dúzia, o consumo vai subir um pouquinho, tem que ficar atento, tudo bem? Então, essa é a pergunta. 6 lâmpadas de LED, qual será o consumo dessas 6 lâmpadas diário, tudo bem? E na letra B, qual dos aparelhos ou equipamentos descritos na tabela tem o maior consumo de energia diário? E se esse aparelho, naturalmente, foi o mais utilizado, Alessandra? Quantos minutinhos para eles? Eu acho que, de novo, a ideia dos 2... sendo que... Oi. Tem que pensar direitinho. Porque na letra A não tem a ideia de que são 6 lâmpadas? 6 lâmpadas. Tem que tomar cuidado. 2 tá? ou 3 minutinhos, então, já? 3 minutinhos? Pode ser? Eu acho que é melhor por causa da letra A. Tem um cálculozinho rápido aí para vocês, tudo bem? 3 minutinhos a gente retorna. Até já. Osmar, eu acho que agora a É. participação dos alunos foi bem maior. Eles responderam, a maioria respondeu só a letra A, mas nós tivemos várias respostas. É. Então, o Davi Pereira falou que na letra A são 380, a Sofia, a Maria Eduarda, o Kaique e a professora Silvia, junto com o Juan, falaram que é 450. Legal. A Yasmin, ela disse que na A é 450 e que na B é o chuveiro. E agora eu não estou achando o outro aluno, mas disse 450 na letra A,
mas falou que a lâmpada de LED na letra B e a Beatriz com 459. Legal. E agora? Legal. O pessoal participando bastante, né, e entenderam a proposta do exercício. Ali na letra A, Alessandra, o que a gente tem? A gente tem, basicamente, são 6 lâmpadas de LED, concorda? Cada lâmpada de LED, me ajuda aí, tá? Cada lâmpada de LED tem um consumo de quantos watts? Cada lâmpada tem 75. 75. Então, na realidade, quem que eu tenho aqui? Então, eu tenho 6 lâmpadas de LED, tudo bem? E cada uma delas tem um consumo de quê? De 75 watts. Ora, fazendo o cálculozinho aqui, o que a gente tem? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Opa. Fazendo o cálculo, o que a gente tem? 75 vezes 6, ou 6 vezes 75, como a grande maioria afirmou, nós temos aí um total de quanto? 450 watts por quanto? Por hora-dia. Por hora-dia, né? Deixa eu complementar aqui. Tudo bem? Então, é essa estrutura que a gente tem. Então, essa é a resposta. Realmente, 450 watts. Tudo bem? Lógico que ninguém vai deixar as lâmpadas o dia inteiro ligadas, tal. Se deixar também, vai haver um certo consumo. E na letra B, e a gente até já comentou isso aí no começo da aula, o grande vilão da casa, ele é o chuveiro. Como ninguém pode ficar sem tomar banho, qual a recomendação, Alessandra? Então, a ideia é: liga o chuveiro só nos momentos em que vai se molhar, vai se ensaboar e o restante do tempo chuveiro desligado. Watts, não é? Olha lá. Então, o chuveiro ele tem um consumo de 3.500 watts hora dia, se você for dar uma olhadinha lá na tabela. Então, o que acontece? Esse consumo aí do chuveiro, um consumo grande, inclusive, é, na realidade, por hora dia. Ora, se você tomar um banhozinho de meia hora, por exemplo, o que acontece? Você já reduziu isso à metade. Se você tomar um banho de 15 minutos, você já reduziu bem mais. Então, na realidade, o que acontece? Não é o tempo que você fica no banho, é a eficiência. Tempos difíceis vivemos, tempos de economizar água e tempos de economizar energia elétrica. Então, nós temos que ser prudentes. E a aula de matemática também colabora com isso, né, Alessandra? Isso é verdade, gente. Além da questão do cálculo, tem a importância da conscientização nesse momento, não é isso? Pois é. E o grande barato, realmente, só para complementar a resposta, qual que é? É que, realmente, o chuveiro, ele não é o equipamento mais utilizado na casa durante o dia, nem poderia ser também, né? Ninguém vai ficar horas e horas no banho, tá? Televisão fica muito tempo ligada, normalmente, tudo bem? E as lâmpadas, normalmente, a gente tem que ter certas restrições e certo cuidado. Respondidas as perguntas A e B? Sim, eu acho que ficaram bem claras. Vamos lá? Então, próxima atividade, tudo bem? Atividade 3. Vamos mudar um pouquinho o disco aí, tudo bem? Na atividade 3, o que nós temos? Temos uma contextualização, né? Temos um problema bastante comum, e a gente vai ler ele para vocês agora. Um radar posicionado em certo trecho de uma rodovia do estado de São Paulo registrou durante uma semana do mês de junho as velocidades dos veículos que passaram por ele. Os técnicos da empresa que monitora o radar calcularam a velocidade média diária no trecho em questão e a colocaram na tabela a seguir. Tudo bem? Então, o que vocês vão ver agora é a tabela com as velocidades aferidas pelo radar. Tudo bem? Perceba que a tabela tem uma estrutura simples, mas ela contém uma quantidade de informações bem significativas. Tudo bem? Então, vamos lá. Velocidade média em quilômetros por hora no trecho 4 da rodovia SP-999. Essa é uma rodovia fictícia e essas aferições, essas medições, são sinônimos, elas foram feitas em junho de 2020. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, aparecem aí os dias do mês de junho, na linha azul, 1 de junho, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E na linha branca, ali embaixo, aparece a velocidade que foi aferida pelos radares. No dia 1, 90 km por hora, no dia 2, 88 e assim por diante. Gente, aparecem aí
a letra A até a letra E. Para não virar uma salada, a gente vai fracionar as perguntas. Tudo bem, Alessandra? Eu acho que vai ficar até mais tranquilo para eles poderem fazer as leituras da tabela e fazer, né, apresentar as suas respostas. Pois é. Então, o que a gente vai fazer? Gustavo vai voltar depois. Não tem necessidade, né? Vai aparecer a tabela. Não tem necessidade. Tudo bem? Então, o que acontece? Vamos responder a letra A e a letra B? Qual é o título da tabela? Tudo bem? A gente fez uma leitura, mas você pode resumir a coisa. E na letra B, qual é a fonte da tabela? Essa eu não falei, essa eu fico mais cuidadoso agora. Tudo bem? 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Osmar, tivemos sim respostas, o Osmar já volta dando risada, não tem jeito. Aí o povo briga que eu não consigo dar uma aula séria, que eu fico só dando risada. Eu avancei a tela e botei a resposta. Vocês viram ou não? Eu espero que não. Culpado fui eu. Mas vamos lá. Nós tivemos respostas sim. Então, por exemplo, a Isabelle, que eu acho que é a Isabelle Ferreira, ela disse velocidades dos carros na rodovia de São Paulo, que são dados fictícios. Então, não sei se os dados fictícios ela colocou como a ideia da fonte. Legal. Né? Ou não. O Gustavo, ele colocou velocidade. O Peterson, ele colocou que é a velocidade dos carros na rodovia e que a fonte é a equipe curricular. Legal. Cauane, ela respondeu só a fonte, que é a equipe curricular de, acredito que seria matemática, que ela tentou escrever Legal. aqui. O Lucas, ele trouxe o título, velocidade média. A Heloísa e o Nicolas, eles colocaram como título consumo diário de energia, então eu acho que é referente lá a, na verdade, atividade anterior. Ficou um pouquinho para trás? Ficou, mas é a ideia de acabar fechando o chat, sim. né? E a Juliana, ela colocou apenas a letra B, que são dados fictícios, mas a maioria respondeu a letra A com o título correto, um ou outro colocando o título como a ideia do cálculo de energia ainda. Tudo bem. Peterson respondeu? Então, o Peterson ele respondeu direitinho, viu? Ele colocou que é a velocidade e colocou na letra B, equipe curricular. Equipe curricular. Gente, é assim, o título ele é fundamental e vocês vão perceber que nas próximas aulas aparecerão alguns tipos de gráfico e os gráficos também, juntamente com a tabela, eles têm que ter título, fonte e tal, a gente já falou sobre isso, eles contemplam as mesmas informações, tudo bem? Então, o que esse título da tabela faz? Ele transmite
as informações que você vai ler, de forma rápida e precisa. Então, você sabe, quando você lê o título, você sabe do que está tratando aquela tabela. Você não tem as informações numéricas no título, mas é uma introdução. Você vai ler e vai saber do que aquela tabela está tratando. Tudo bem? E a fonte aí são dados fictícios, né, que a gente criou, mas esses dados estão disponíveis aí nos sites oficiais. Se você tiver curiosidade, busque essas informações. Né? Tudo hoje em dia, existem registros estatísticos sobre qualquer tipo de informação que você queira, é só ir no lugar correto. A informação hoje está a um enter, né? Então, é bastante comum essa representação. Tudo bem? Então, a gente tem o título, a velocidade média em quilômetros por hora no trecho 4 da rodovia SP-999, sem muitos problemas, alguns reduziram, não tem problema nenhum. Tá? E a fonte são os dados fictícios lá da equipe curricular de matemática, tá? Que criou, ou nós que criamos essa atividade. Vamos para a letra C e letra D, Alessandra? Vamos sim, porque daí eu acho que agora vai ficar até mais fácil para eles, hein? Tranquilo, né? Então, na letra C e na letra D, eu quero que vocês registrem a velocidade mais baixa que o radar captou, em qual foi o dia, e na letra D, qual foi a velocidade mais alta registrada, em que dia aconteceu isso aí. Também tranquilo, né, Alessandra? 2 minutinhos? 2 minutinhos? 2 minutinhos? Acho que dá. 2 minutinhos para vocês, rapidinho a gente já volta. Osmar, como a gente já previa, isso daí foi moleza para eles, viu? Tranquilo. Então, Jonatas, ele disse que na letra C foi 80 no dia 3 e na letra D, 100 no dia 5. O Pietro, ele só colocou 80 e 100. O Murilo só conseguiu responder a C, 80 no dia 3/6. O João Miguel, ele respondeu 80 no dia 3, 100 no dia 5. Ele já respondeu a letra E, mas, João Miguel, a letra E é daqui a pouquinho que a gente conversa sobre ela. A maioria, como a Heloísa também trouxe, 80 no dia 3 e 100 no dia 5. Então, a maioria dos alunos responderam corretamente, pelo menos, a quilometragem, né? Porque alguns apresentaram, Levi, 80 e 100 sem as datas. É legal, tá? Então, não tem muita novidade. Você deve estar percebendo que essa aula de hoje é bem leve, porque ela é introdução.
né? Não ache que vai ficar só nisso, calma. Então, a primeira aula, ela é conceitual, ela dá para você a noção, né, do que vem por aí. Então, a primeira aula, a gente trabalha a ideia dos fundamentos, para você trabalhar esse conceito da interpretação, ir no lugar certo, buscar a informação onde ela está. Você vai perceber que esses fundamentos são muito importantes no decorrer das aulas, e as interpretações elas vão ficando mais delicadas. Você vai perceber isso, tá? Aparecem cálculos diferenciados aí, e você tem que ter essa noção. Realmente, a velocidade mais baixa registrada pelos radares foi de 80 km por hora, lá no dia 3, tá? Nenhuma novidade, acredito que não, né, Alessandra? E a velocidade mais alta foi de 100 km por hora, lá no dia 5. Por que se faz isso? Todos esses estudos de velocidade, eles têm um fundamento. Por exemplo, quando se sabe a velocidade média num determinado trecho de rodovia, existe a possibilidade de intervenção das autoridades naquele trecho. Por exemplo, se acontecem muitos acidentes, se acontecem atropelamentos, se os motoristas se excedem muito na velocidade naquele trecho. Então, as políticas públicas, elas são voltadas em cima de quê? Em cima de informações, em cima de dados. Então, toda vez que você tem esses dados, eles são extremamente importantes para quê? Para que haja uma intervenção no problema. E aí, naturalmente, buscar a solução. E o objetivo, em se interpretar tabelas e gráficos posteriormente, é justamente esse: fazer uma análise e, depois de fazer essa análise, fazer uma intervenção para encontrar a solução para um determinado problema que eventualmente aconteça. Tudo bem? Vamos responder a alternativa E, Alessandra? Tá? Qual é a diferença entre a maior velocidade registrada e a menor velocidade? Um minutinho tá bom, né? Tá bom, porque é só calcular aí a diferença, que é a ideia da conta de menos. E guarda bem, essa palavra, diferença, tá? Aí os cálculos são bastante simples, mas vai ser algo bastante recorrente nas próximas aulas. Então, presta atenção. Até já. Um minutinho. Sabe, Osmar, o legal do sexto ano é que, assim, a hora que abre o chat para responder, já sobe uma enxurrada de respostas pertinentes à questão. E interessante que é assim, vou te falar que 95% das respostas que eu vi aqui no chat estão todas iguais, indicando 20 quilômetros. Tem quem colocou 20 quilômetros por hora. Nós temos a Isabelle, por exemplo, que colocou 490, o Cauã, 30 quilômetros. O André Lucas, ele escreveu diferença de 20 quilômetros por hora. Luca, 20 quilômetros. E, como eu disse, a maioria vai seguir essa ideia dos 20 quilômetros. Só que daí eu acho que é assim, observar a unidade de medida também é importante, não é? É verdade. É verdade. Quilômetros por hora. E aqui eu quero salientar a palavra diferença. Tudo bem? A maior velocidade registrada foi 100 km por hora, a menor 80 km por hora. Nenhuma novidade para o pessoal, não é isso? Então, a grande massa aí colocou os 20 km por hora, absolutamente coerente. Tudo bem? Na sequência, gente, o que a gente tem para vocês? Vai aparecer aí uma sugestão de atividade, tudo bem? Necessariamente você é só uma sugestão, não se apegue a isso. De repente você faz, entrega para o seu professor, é legal. Escreva a sua opinião sobre o controle de velocidade nas cidades e rodovias.
E responda se é necessário que as autoridades e órgãos competentes determinem os limites dessa velocidade. E se limites em velocidade em ruas e rodovias, na sua opinião, salvam vidas. Tudo bem? Me despeço daqui de vocês. Obrigado pela participação durante essa aula. Alessandra? Obrigada, Osmar. Obrigada, alunos. Parabéns mais uma vez pela participação e até a próxima aula. Obrigado a todos. Até a próxima aula de matemática. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena.